Os grandes mistérios do passado desapareceram sem deixar rastros. Quarto episódio da série Desastre Político. Tratava-se do segundo homem mais poderoso da China, designado oficialmente como sucessor do velho Mao Tse-tung. Mas estaria o ministro da Defesa, Lin Biao, disposto a esperar pacientemente o momento da sucessão? Ou tentaria tomar o poder por meio de um golpe militar? A escuridão descela sobre a praça Tiananmen, em Pequim. Durante a tarde, os altos-falantes tinham transmitido ruidosa música marcial, enquanto milhares de estudantes treinavam para a parada que iria comemorar o 22º aniversário da fundação da República Popular da China, em 1º de outubro, apenas 2 semanas e meia depois. Mas naquele momento, a praça estava tranquila e quase deserta. Subitamente, a calma foi quebrada pelo som de motores. Cerca de 50 automóveis negros entraram na praça e pararam em frente do grande pavilhão de povo, edifício reservado para reuniões governamentais mais importantes. Dos automóveis saíram as principais figuras do governo e do Partido Comunista no poder. Todas, menos o ministro da Defesa, Lin Biao. Mais tarde, nessa mesma noite, 270 quilômetros a leste de Pequim, um jato tridente levantava voo de um aeroporto perto do balneário Peidai. Voando rumo a noroeste, o avião passou sobre a fronteira com a República Popular da Mongólia e caiu por volta das 2h30 da manhã. No interior dos destroços foram encontrados 9 corpos, meio carbonizados, além de armas, documentos e equipamentos que identificavam o aparelho como pertencendo à Força Aérea Chinesa. A pedido do governo chinês, os cadáveres foram enterrados no local do acidente. As celebrações do aniversário do 1º de outubro, durante as quais Lin Biao ficaria ao lado do presidente do partido, Mao Tse-tung, foram canceladas sem explicações. O nome de Lin, bem como o de outros militares de alta patente, deixou de ser mencionado na imprensa, controlada pelo governo. Estes foram os acontecimentos de 12 e 13 de setembro de 1971, tal como foram observados e relatados na época. Mas terá alguma ligação entre a reunião noturna dos dirigentes chineses, a queda do avião na manhã seguinte e o cancelamento das cerimônias? A história que veio à superfície durante os 12 anos seguintes ainda hoje não está completamente esclarecida, pelo menos fora da China. Alcançando o topo. Comandante militar veterano das forças comunistas que tinha derrotado Chiang Kai-shek em 1949, Lin Biao fora nomeado ministro da Defesa em 1959. 7 anos depois,
Fora também nomeado vice-presidente do Partido Comunista e em 1969 designado oficialmente como sucessor do presidente Mao. A sua ascensão foi marcada por uma aparentemente total dedicação a Mao. Atribuiu-se a Lin, por exemplo, a compilação dos pensamentos de Mao Tse-tung, o chamado Livro Vermelho, que os turbulentos estudantes, os Guardiões Vermelhos, levavam consigo durante a grande revolução cultural do proletariado, iniciada por Mao em 1965. Dirigida contra aqueles que, com cargos de autoridade no interior do partido, estão seguindo pela via do capitalismo, a Revolução Cultural mobilizou a juventude da China em defesa do comunismo. Por coincidência, levou à expulsão de Liu Shaoqi como chefe de Estado, reforçando simultaneamente o poder supremo de Mao como chefe do Partido Comunista. Quando as instabilidades políticas ameaçou degenerar numa sangrenta guerra civil, Liu interveio com as forças militares sob seu comando e restaurou a ordem no país. Nos bastidores, observando o que se passava, estava o primeiro-ministro Chun Enlai, que não se dignava a participar das fúteis controvérsias ideológicas da Revolução Cultural e pretendia apenas fortalecer a debilitada economia chinesa. Mas quando começou a reintegrar os funcionários do partido expulsos durante o turbilhão político, Xu entrou em choque com Lin, que queria que os militares detivessem o poder de decisão. Contrariamente a Lin, Xu estava consciente do perigo que representava ser o número 2 de um Mao, obcecado pelo poder, e contentou-se em espelar a sua ola como número 3, ou até número 4 na hierarquia do poder. Entretanto, não satisfeito com sua designação como futuro sucessor de Mao, Lin, então com 62 anos, tomou uma atitude ousada numa reunião do partido em 1970. Num ato de adulação descalada, começou por propor que a Constituição fosse emendada de forma a permitir que Mao fosse oficialmente declarado um gênio. Depois apresentou uma moção para que o vazio criado pela expulsão de Li Shaoqi fosse preenchido e Mao nomeado chefe de Estado, além de chefe do partido. Se Mao recusasse, Lin sugeria que outra pessoa, presumivelmente ele próprio, fosse nomeada para o cargo. Até Mao se opôs à primeira proposta. O gênio não depende de uma ou de meia dúzia de pessoas, disse com invulgar modéstia, mas de um partido, do partido que é vanguarda do proletariado, completou. E ao recusar também o cargo adicional de chefe de Estado, Mao declarou que devia ficar vago. Todos perceberam o desagrado do presidente do partido diante das transparentes manobras de Lin. O alvo, o presidente Mao. Esta brecha entre Mao e Lin marcou, segundo uma teoria, o início de uma conspiração que atingiria seu auge na noite de 12 para 13 de setembro de 1975.
Se não existe o cargo de chefe de Estado, queixava-se Ye Kun, esposa e confidente política de Lin. Que pode fazer Lin Piao? Onde é que ele pode ser colocado? Mesmo aos 77 anos, Mao Tse-tung não dava sinais de cansaço, nem sequer de pensar em abandonar a chefia suprema da nação. O marido tinha 13 opções, disse Ye Kun: esperar com paciência a morte de Mao, abandonar o seu sonho de poder, ou eliminar Mao e tomar o controle da República Popular. No outono de 1970, Lin Piao enviou o filho Lin Liguo, a quem tinha elevado a uma alta posição na Força Aérea, em missão secreta às maiores cidades da China. A tarefa de Lin Liguo era organizar uma rede de oficiais militares leais e de confiança, que seria conhecida por Esquadra Conjunta. Na primavera de 1971, os conspiradores já tinham planejado um golpe militar que derrubaria Mao Tse-tung do poder, ao qual tão tenazmente se agarrava. O nome do código do golpe era Projeto 571, porque as palavras chinesas para estes 3 algarismos também estão contidas na frase Levante armado. A Mao foi dado o nome de Bombardeiro Americano B-52. Lin era pró-soviético, e por isso qualquer coisa ligada aos americanos era para ele um objeto de ódio. Houve 3 tentativas para matar Mao. Um ataque de avião à residência do presidente em Xangai, a destruição de seu trem privativo no caminho entre Xangai e Pequim, e o envio de um assassino disfarçado de mensageiro à sua casa de Pequim. Falhadas todas elas, a última noite, da noite de 12 de setembro, Li Piao, a mulher, o filho e vários outros conspiradores embarcaram às pressas no Tridente, no aeroporto próximo a Beidari. Fuga para a União Soviética. A capitula e a confissão do mensageiro tinham implicado Lin na conspiração. Inseguros quanto à extensão do apoio ao ministro da Defesa por parte da instituição militar, Mao e Xu Enlai convocaram a reunião noturna no grande pavilhão de povo, na praça de Tiananmen. Enquanto deliberavam, o Tridente levantava. Embora Lin tivesse planejado voar para o sul, a fim de reunir apoio militar ao seu golpe, aparentemente mudou de ideia quando já estava no ar e decidiu procurar refúgio na União Soviética. Lá tinha passado 3 anos se recuperando de ferimentos sofridos na Segunda Guerra Mundial e estava razoavelmente certo de obter, pelo menos, apoio ideológico dos seus amigos russos para o seu desafio a Mao. Mas Lin Piao e todo o seu grupo pereceram no desastre da Mongólia. Esta foi, pelo menos, a versão da história que primeiro ocorreu na imprensa fora da China e que foi mais ou menos confirmada no ano seguinte pelo governo chinês. Um relato diferente e muito mais chocante apareceu em 1983, com a publicação nos Estados Unidos de um relatório saído secretamente da China
e atribuído a um informante, a quem foi dado o pseudônimo de Yao Mingli. O reinado do terror na Revolução Francesa. A expulsão de Lin Shaoqi no princípio da grande revolução cultural do proletariado e a morte misteriosa de Lin Piao em 1971 não foram acontecimentos únicos na curta, mas turbulenta história da República Popular da China. Nem estas quedas súbitas de poder ou mortes desta natureza são exclusivas da China revolucionária. Na verdade, acontecimentos paralelos tiveram lugar quase 200 anos antes, na esteira da Revolução Francesa. 2 anos depois da Revolução ter sido desencadeada pela tomada da Bastilha, o rei Luís XVI foi capturado ao tentar fugir da França. No ano seguinte, em 21 de setembro de 1792, a França foi proclamada uma república e o rei foi executado em 1793. Pouco depois, os 9 membros do Comitê de Salvação Pública da República dispunham de poderes quase ditatoriais. Lutando pela chefia do comitê estavam Georges Jacques Danton e Maximilien Robespierre. Usando seus dotes de orador, Danton pedira um tribunal revolucionário que expurgasse a República dos seus inimigos. No período que viria a ser conhecido pelo Reinado do Terror, as vítimas desse tribunal eram rapidamente decapitadas na guilhotina erguida na principal praça de Paris. Em abril de 1794, Robespierre conseguiu fazer prender Danton, julgá-lo, condená-lo e executá-lo. Robespierre sobreviveu menos de 5 meses a mais que seu rival. No final de julho foi executado com uns 100 dos seus seguidores. Com a maioria dos chefes revolucionários mortos, o povo pedia agora o fim da violência. A guilhotina foi desmontada e a praça onde tinha tido lugar as execuções passou a chamar-se Place de la Concorde. Encenando uma guerra simulada. Segundo Yao, houve 2 conspirações. A primeira, o Projeto 571, foi organizada por Lin Ligu e pretendia unicamente o assassinato de Mao. Foi cancelada por Lin Piao em favor de um projeto mais complicado, com o nome de Código Monte da Torre de Jade, inspirado pelo conjunto de casas luxuosas no exterior de Pequim, habitada pela elite do poder. Ela aí que Mao seria apanhado de surpresa. O perigoso plano de Lin exigia a assistência secreta da União Soviética, que simularia um falso ataque à China. A atuação justificaria que Lin declarasse a lei marcial, colocando Mao e Xu Enlai sob custódia protetora, acabando por matá-lo e tomando para si o poder. Até que em julho de 1971, o mundo foi surpreendido pela notícia de que o secretário dos Estados Unidos, Henry Kissinger, visitava a China e negociara com o primeiro-ministro Xu Enlai um aliviamento da tensão que caracterizava as relações entre os 2 países desde a chegada dos comunistas ao poder em 1949.
No início do ano seguinte, o presidente Nixon visitaria a China. A aparente reconciliação com os Estados Unidos e a posterior deteriorização da já azedada relação com a União Soviética tornou imperativo que a Operação Monte da Tole de Jade fosse lançada tão cedo quanto possível. A data escolhida foi o dia em que Mao regressava de uma viagem ao sul, por volta de 11 de setembro. Entretanto, parece que Xu Enlai tinha conseguido que Lin Liheng, filha de Lin, lhe revelasse a conspiração do irmão, senão a do pai. Xu aleitou Mao e os dois montaram uma armadilha para Lin. Jantar na casa do presidente Mao. Na noite de 12 de setembro, Lin Piao e sua mulher estavam presentes como convidados no festivo jantar de boas-vindas a Mao, na casa que este possuía no Monte da Tole de Jade. Foi o próprio Mao quem inaugurou a festa, abrindo uma garrafa de vinho imperial selada, contida num vaso da dinastia Ming, há 482 anos. No banquete foram servidas iguarias provenientes de toda a China. A certa altura, Mao serviu-se dos seus pauzinhos para tirar os tendões do tigre de uma travessa e colocá-los no prato de Lin. Após uma sobremesa de frutos frescos, Ye-kun lhe feriu que estava ficando tarde. Era hora de ela e o marido se retirarem para que o presidente pudesse descansar de sua viagem. Mas Mao parecia relutante em interromper a alegre reunião e convenceu-os a ficar mais meia hora. Mesmo antes das 11 horas, Mao acompanhou o casal ao carro que os esperava. Minutos depois, na estrada que descia da casa de Mao, projéteis disparados de um grupo emboscado, recrutado entre a guarda privativa do presidente, destruíram o carro e os passageiros. Xu Enlai confirmou pessoalmente que os corpos calcinados eram, de fato, de Lin Piao e Ye-kun, sugerindo ao presidente que se deveria arquitetar uma explicação adequada para o desaparecimento do ministro da Defesa, de forma que Lin não viesse a ser considerado como um herói, sem qualquer comoção pela morte de um homem que o servira e ao Partido Comunista, Durante mais de 4 décadas, Mao disse ao primeiro-ministro que tratasse o mais depressa possível dos detalhes para ocultar o caso. Nesta versão da conspiração, só Lin ligou fuzil no tridente. Quando os caças chineses que o perseguiam o atingiram com mísseis, o avião caiu logo após a fronteira com a Mongólia. Posteriormente, as autoridades chinesas não desmentiram o pressuposto, entretanto generalizado, de que também os pais de Lin Ligu tinham morrido no desastre. História muito mais cômoda do que a de um jantar terminado em morte. Seja qual for a versão em que acreditemos, Mao tinha eliminado seu rival. No ano seguinte, recebeu o presidente Nixon em Pequim, tendo ao seu lado o fiel Xu Enlai. Quando de sua morte em 1976, com 83 anos, Mao Tse-tung ainda dominava a China que ajudara a criar. Até o fim, conseguira evitar partilhar o poder
ou designá-lo seu sucessor no governo do país mais populoso do mundo. Teatro político. Os europeus que visitavam a China no século XIX ficavam encantados, embora perplexos, com um espetáculo popular único que misturava a música, o canto, a mímica e a acrobacia. O cenário era escasso, mas os artistas vestiam trajes magníficos e máscaras elaboradas. Como o espetáculo combinava o drama e o canto, como na ópera, com a qual estavam familiarizados, os visitantes chamaram-lhe a Ópera de Pequim. Mao Tse-tung sabia que a literatura e a arte podiam constituir poderosos instrumentos de propaganda para a divulgação de sua mensagem. Abre aspas. A literatura e a arte são para as massas, fecha aspas. Escrevia em 1942, abre aspas. São criadas para os trabalhadores, camponeses e soldados e para o seu uso, fecha aspas. A quarta e última mulher de Mao, Jiang Xing, conduziu a reforma da Ópera de Pequim durante a Revolução Cultural, perguntando por que os dramas tratavam do pequeno grupo composto por senhores da terra, lavradores ricos e burgueses, e ignoravam 600 milhões de trabalhadores camponeses e soldados. Os revisionistas, liderados por Lin Shaoqi, o chefe do Estado expulso, acusava ela. Tinham transformado a Ópera de Pequim num reino independente. Jiang Xing queria cortar todos os laços com o teatro do passado e criar formas de arte que exaltasse o comunismo. Após a morte de Mao, em 1976, Jiang Xing e 3 de seus camaradas, dirigentes da Revolução Cultural, o Bando dos Quatros, como eram pejorativamente chamados, foram julgados e condenados à morte, com a pena comutada. O rompimento radical com o passado que ela quisera impor às artes não sobreviveu ao seu breve período de ascendência. Hoje, a tradicional Ópera de Pequim está de novo implantada na China. Fim do capítulo. Obrigado por ouvir. Te encontro na próxima leitura.